Espírito Santo de Deus, nos conduz essa noite, uma adoração plena, uma adoração, Deus santa, para que possa chegar até o trono da glória do nosso Deus. Oh, meu Deus amado, abençoa o teu povo que está aqui nessa noite, Pai. Deus, que eles possam estar preparados para ouvir a palavra, Senhor, que vai ser ministrada através do teu Filho. Oh, Pai, que o Senhor venha encher ele, Pai, e que através dessa palavra nós venha cada dia mais nos fortalecer, nos alegrar, Pai amado, para que nós possamos continuar essa caminhada. Meu Deus amado, seja conosco nessa noite, Pai, abençoa cada um. Oh Deus, se entrou alguém enfermo nessa noite, Pai, que o Senhor venha curar, Pai. Se entrou alguém triste aqui, Pai, o Senhor tem poder para alegrar. Se entrou alguém com depressão, com algum problema, Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha entrar, oh Deus, com solução na vida dessa pessoa. Meu Deus, seja conosco, Pai, recebe nosso culto de adoração, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, eu quero convidar uma irmã para cantar dois hinos da harpa. Eu quero convidar a irmã Iraci, nossa cantora. A irmã Iraci é uma benção. A irmã Iraci é uma benção. É ela e a irmã Rosilda. A irmã Rosilda também. Sempre nossas cantoras aqui. Vai louvar. Não está bem não? Mas Jesus vai dar vitória para ela, né? Que ela é uma benção. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos entoar o hino de número 255. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Senhor, recebes, tem seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue vi, que Jesus já verteu, passarás sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao vil malfeitor, como promete, sempre fará. Nele confia, ó pecador, e pela fé vida nova terás. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passarás sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passarás sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor, se hoje creres,
salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fruirás. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passarás sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Glória a Jesus. 258. Aleluia, Jesus. Um Salvador meio é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou, em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou. Agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu. Assim para o céu presto vou. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então o verei, com anjos e santos no céu, e hinos de glória eu entoarei, aquele que por mim morreu. Na rocha tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. A glória de Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 2, do versículo 8 em diante. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Lucas, capítulo 2, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Lucas escreveu, capítulo 2, versículo 8 em diante.
Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite nós agradecemos ao Senhor por esse momento sublime de estar na Tua casa. Obrigado pela leitura da Tua palavra, Senhor. Meu Deus amado, nós precisamos da Tua palavra, como servos do Senhor. Nós somos dependentes, meu Pai, da Tua palavra, e precisamos dela todo dia, porque ela é o nosso alimento maior, Senhor, que nos sustenta, que nos mantém vivos espiritualmente. Então que nesta noite a Tua palavra possa, Senhor, estar nos nossos corações, que nós possamos guardar a Tua palavra nos nossos corações, para sermos fiéis ao Senhor todos os dias da nossa vida. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que se reúne nesta noite para ouvir a Tua palavra. Deus querido e santo, traga em paz aqueles que ainda estão caminhando para esta casa. Abençoa os que já estão aqui presentes. Fica conosco neste culto, Senhor, porque este culto sem a Tua presença, ele não é um culto, meu Deus, será uma reunião qualquer, mas com a Tua presença ele será um culto, aleluia, abençoado pela Tua mão poderosa. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, para te adorar, ó Rei dos reis. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos... Meu prazer é viver
na casa de Deus, onde... Glória a Deus, aleluia. Toda adoração nessa noite é voltada somente ao nosso Deus, irmãos. É para isso que nós estamos aqui nessa noite, né, irmãos? Hoje é culto de ensinamento da palavra do nosso Deus. Nós não vamos nos alongar muito nas oportunidades. Daqui a pouco o nosso ministrante, que vai ser o nosso dirigente, vai ministrar a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que Deus ele pode falar conosco, né, irmãos? Irmãos, agora eu vinha aqui no caminho da igreja e eu vinha pensando em algo, numa palavra. Eu vou falar rapidinho, antes que a gente dê a oportunidade para alguém louvar e tirar a oferta. Veio essa palavra no meu coração. Malaquias 3, versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Meus amados, eu não sei porque eu vinha pensando isso, mas o Espírito Santo vinha falando no meu coração, sabe? Eu vinha do trajeto aqui da minha casa até a congregação. Irmãos, outro dia eu ouvi uma palavra a respeito dos dízimos, tá? Olha, quem está falando é o vice-dirigente, não é o dirigente da congregação, é o vice, tá? Eu acho que o nosso dirigente quase não tocou em dízimo esse ano, não foi, gente? Só uma vez, não foi? Ele falou. Mas o Senhor falou comigo. Eu vim aqui, e o Espírito Santo veio me conduzindo e falou: meus amados, nós que somos crentes, é um dever, tá? É um dever nós sermos dizimistas da casa do Senhor e ofertante, tá, irmãos? Essa casa aqui é mantida por nós, tá? Então, a palavra do Senhor, ela é mantimento para nossas vidas. E sabe quem é mantido? Sabe quando Deus enche o nosso celeiro? Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos. Então, a palavra, ela está se vindo para o nosso coração quando nós estamos fazendo as coisas corretamente, tá, meus amados irmãos? Seja um dizimista da casa do Senhor, seja um ofertante, os auxiliares aqui. Eu estou falando isso aqui porque eu sou um membro dessa congregação, tá? Eu sou vice aqui, mas sou um membro, vou fazer 4 anos que eu estou aqui nessa congregação, tá? E não é porque eu sou vice-dirigente, não. Eu sempre fui ofertante e dizimista, tá? E minha esposa, desde quando eu reconciliei, eu sempre fui dizimista da casa do Senhor. Pode pedir um relatório das congregações que eu já passei em Nova Timóteo, sempre fui dizimista, para a honra e glória do meu Senhor, tá, irmãos? Então seja um dizimista da casa do Senhor, tá? Os obreiros, quem tem cargo, olha, os auxiliar não pode ficar sem dizimar, não. O auxiliar que ele não dizima, irmão, eu vou dizer, ele não merece nem estar aqui em cima. Por quê? Porque nós somos exemplo. Os líderes de departamento têm que dizimar na casa do Senhor. Que exemplo é que nós vamos dar? Que exemplo que nós vamos dar? Então, irmão, faça assim, tá? Ah, meu salário é pouco. É nada, irmãos. Se nós ganhamos R$1.000, R$100 não é nosso. R$100 não é nosso, desses R$1.000. Você sabe disso, que R$100 não é seu. R$100 é do Senhor, porque nós estamos devolvendo o que é do Senhor. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Amém? Amém? Graças a Deus. Meus amados, vamos ouvir um louvor com alguém aqui nessa noite, para nós tirarmos os dízimos de oferta para a casa do Senhor. E se você no passado não foi, a partir de hoje comece, tá? Que Deus vai te abençoar grandemente. Vamos ouvir a Rosicléia. Rosicléia vai louvar o Senhor. Enquanto ela louva, nós vamos contribuir com nossos dízimos de oferta na casa do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor.
sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixe só do caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Desce meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Desce meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e de cada irmã que se encontra aqui nessa casa nesta noite. Estamos chegando na reta final. Hoje é 19, é? 19 ou é 20 hoje? 19, né? 19 de dezembro de 2019. Olha só. Eu quero dizer para os irmãos que, já falei, né? Vou repetir. O culto administrativo será realizado dia 4 de janeiro, tá? 4 de janeiro, no primeiro sábado de janeiro, no Templo Central, às 19 horas. E no dia seguinte, no domingo, dia 5, será a minha despedida aqui na congregação, tá, irmãos? Dia 5 de janeiro. Eu queria contar com a presença de todos os departamentos nesse dia aqui, tá? Queria os líderes, os irmãos, os jovens, os adolescentes, enfim, todos os irmãos, tá? No dia 5, para nós fazermos essa despedida em nome do Senhor Jesus, tá bom? Despedida nunca é bom, né? Na verdade não é uma despedida, é um até logo, porque a gente vai estar se encontrando sempre na igreja, né? Os irmãos vão ver a gente no Templo Central. Pode ser que eu retorne aqui para falar alguma coisa da palavra, se alguém me chamar, né? Então não é de fato uma despedida, mas um até breve, tá? E eu confesso aos irmãos que esses 2 anos foram muito bons para mim, para minha família, tá? A gente vai guardar cada momento no coração aqui com os irmãos, tá bom, meus amados? Os irmãos já observaram que a nossa congregação está mudando de cara, né? Está de cara nova, está mudando, tá? Olha só como está bonita ela. Amanhã com certeza vai ser concluído desse lado aqui, tá? E a gente vai entregar tudo bonitinho para vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Já falei com o rapaz que o pintor, o Márcio, ele vai vir escrever o nome da igreja aí, mas eu creio que só depois do Natal, né? Depois do Natal ele vem, porque ele está muito atarefado. Essa época é época de muito serviço para ele, mas já está tudo certo. Ele não vai me deixar na mão. E se ele me deixar na mão, eu chamo o outro para pintar, né? O certo é que vai estar o nome aí, Assembleia de Deus, Congregação Monte Sião. Tá bom, meus queridos? E domingo,
é o culto do círculo de oração masculino, né, Raimundo? O último culto do ano, tá? Que era a presença de toda a igreja, culto do círculo de oração, né? Masculino, com a participação deles, tá? Aqui na congregação. Sábado haverá ensaio? Que horas? 5 horas da tarde. Todos os irmãos estão convidados a estar aqui no sábado, tá? 5 horas da tarde. Eu queria contar com a participação dos irmãos aqui. E eu quero pedir a oração da igreja em favor do Fagner, filho do Benedito e da irmã Ana Lúcia. O Benedito mandou uma mensagem para mim agora de tarde dizendo que o Fagner caiu de um jambeiro aqui no Conduru, 10 metros de altura. E a coluna dele está daquele jeito, irmão. Ele ia para Belém, ser transferido para Belém, mas não foi, está no hospital regional. Então, nós vamos orar pelo Fagner, tá? Daqui a pouco, vamos orar e Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Vamos orar por ele, por aquela família, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, meus amados? Esses são os avisos. A irmã Rosilda pede para avisar as irmãs do círculo de oração, tá? As irmãs do círculo de oração, que sábado, 19 horas aqui do lado, haverá confraternização das irmãs. Ela fez questão, né, irmã, de frisar, né? É das irmãs, tá bom? Então, todas as irmãs, por favor, estejam aqui para essa confraternização. Isso é interessante, é importante, é muito bom, tá bom, meus amados? Meus queridos, a mensagem de hoje vai mexer com muita gente, tá? Que eu vou falar aqui, tem muito, não sei aqui vocês, mas tem muita gente fazendo isso há muitos anos, porque ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala sobre isso. É muito difícil um pregador entrar nesse assunto aqui, que eu vou entrar hoje. Mas onde eu passo, irmão, ano passado eu deixei a desejar porque eu não falei, né? Mas esse ano não tinha como deixar de falar, tá? Eu quero falar sobre a origem do Natal, tá? A origem, onde surgiu o Natal? O que significa? De onde veio a árvore de Natal? Quem é Papai Noel? E muitas outras coisas também. O que é que o bom velhinho, entre aspas, né, tem a ver com a Bíblia Sagrada? Tá? A árvore de Natal, qual é o significado dela? Aquelas bolinhas que se penduram nela, qual é o sentido daquilo? Presente, troca de presente, ceia à meia-noite, né? A guirlanda, você sabe o que é guirlanda? Tem muita gente que bota isso na porta de casa, não sabe nem o nome. Bota porque o avô colocava, o pai, a mãe colocava, e hoje ele também coloca e está ensinando os filhos a colocar. A guirlanda é aquele círculo, tá? Verde, que coloca fitas vermelhas, aí bota bem na porta assim. Tem muita gente que não sabe nem o nome, mas coloca lá, não sabe o sentido. Eu vou falar sobre tudo isso aqui. Eu poderia falar sobre esse Natal, ele tem muitos símbolos, mas eu vou me restringir aqui a falar sobre alguns para você, tá? Essa é uma época de confraternização, né? O Natal é uma época de confraternização, tá? É uma época de muito consumismo também, tá? É uma época em que as pessoas tiram para pedir perdão umas para as outras. Eu conheço gente que briga de janeiro até o dia 20 de dezembro. Aí quando chega na semana do Natal, pede perdão, vai lá, beija, abraça. Mas quando chega o ano novo, mês de janeiro, continua do mesmo jeito, né? Eu conheço muita gente assim, tá? Aí, esse é o Natal, tá? Esse é o Natal da atualidade, não é verdade? Eu li um texto aqui que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Será que esse Natal verdadeiramente é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo? Jesus nasceu dia 25 de dezembro. A Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Nós vamos tratar disso aqui agora, tá bom, meus amados? Em nome de Jesus, fique atento. Esse estudo ele não tem muitas referências bíblicas, como o estudo do Apocalipse que nós demos aqui, né? Mas ele traz muito esclarecimento para as nossas vidas, tá bom? Muito bem. A origem do Natal, vamos lá. Esse Natal que se comemora hoje, né? Na atualidade, tá? Ele tem origem muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Muito antes, tá? Muito antes mesmo. Esse Natal teve origem
de um termo chamado solstício. O que é isso? O solstício no hemisfério norte é uma época em que as noites, no hemisfério norte, onde é gelado, onde neva, né, na maior parte do ano, existe uma época no hemisfério norte que as noites elas são claras como o dia, o sol não se põe, tá? O Natal tem origem justamente nisso aí, tá? É um dia em que o sol brilha tanto durante o dia como durante a noite, tá? O culto ao Deus Sol. Eu vou chegar, você vai entender já já onde eu estou querendo chegar. O culto ao Deus Sol. Onde o culto ao Deus Sol foi introduzido no seio do cristianismo, no seio da igreja. Os irmãos são sabedores de que a igreja, desde a sua fundação, ela sofreu ferrenhas perseguições. A perseguição contra a igreja começa no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando o primeiro diácono, pela ordem dos 7, Estevão, né, prega um discurso inflamado, bíblico, e é morto, apedrejado pelos judeus. Ali começa a perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja, ela foi fundada no Calvário e inaugurada no dia de Pentecostes, tá? Guarde isso aí com você. A igreja foi fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, quando aquelas 120 pessoas receberam o Espírito Santo. Louvado seja Deus. A partir de Atos capítulo 2, né, em diante, nós podemos ver uma perseguição muito feroz contra a igreja. Os imperadores romanos foram homens que perseguiram a igreja quase que na sua totalidade. Homens cruéis, Nero, Diocleciano, Domiciano, Trajano, enfim, eu poderia citar o nome de todos eles aqui. Mas quando nós chegamos no século IV depois de Cristo, um homem chamado Constantino Magno, Constantino o Grande, ele teve uma ideia. Esse homem foi imperador romano, mas antes dele se tornar imperador de Roma, ele havia travado uma guerra com um homem chamado Maxêncio. Essa é a história geral. E ele observou que o cristianismo estava crescendo no Império Romano. Ele era um general, simplesmente. Tá? Constantino era um general. E ele aspirava a se tornar imperador de Roma. E ele, ao observar os cristãos, observou que aquele povo dava a sua vida por causa da sua fé. Morria nas arenas, comido de leões, traspassado com espadas e com lanças, porque não negavam o nome de Jesus. E aí Constantino teve uma ideia, uma ideia quase que política, né? Isso é uma ideia de um político, a mente política de Constantino. Ele observou que o povo estava crescendo no Império Romano. Quanto mais se derramava sangue de crente, mais eles cresciam. Quanto mais se matava, mais eles apareciam. Então Constantino, ao travar aquela batalha, teve uma ideia: eu vou trazer esse povo para o meu lado. Eu vou conquistar esse pessoal para que eles fiquem do meu lado me apoiando, e assim eu me tornarei imperador de Roma. E assim aconteceu. Ele pediu o apoio dos cristãos na batalha, venceu, se tornou imperador romano. E no ano de 312 depois de Cristo, Constantino se converte, entre aspas. Todos os imperadores romanos eram homens cruéis, eram homens que exigiam adoração para si, né? Domiciano, que foi o homem que confinou o apóstolo João na ilha de Patmos, ele gostava de ser chamado de Deus e queria que as pessoas se ajoelhassem diante dele. E os cristãos não faziam isso, por isso que eles morriam. Eles só adoravam a Jesus, aleluia. Mas Constantino finge uma conversão, tá? E ao fingir essa conversão, ele torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E ao tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano, ele traz para dentro do cristianismo, com essa falsa conversão, práticas pagãs. Porque Constantino era um pagão, era um homem pagão.
era adorador do Deus Sol. Só para você ter uma ideia, no dia 25 de dezembro, naquela época, na Roma antiga, era o aniversário do Deus Sol. Tá? Aniversário do Deus Sol. E ele chega fingindo uma conversão. Muitos cristãos conservadores não aceitaram aquilo. Tá? Mas a maioria disse, não é bom, a igreja que estava sendo perseguida, agora vai ter o imperador como aliado. Houve uma mistura, e Constantino trouxe para dentro da igreja cristã todas essas práticas pagãs. E com tudo isso ele trouxe a adoração ao Deus Sol. Tá? E quem instituiu, ele já sabia que o dia 25 de dezembro era aniversário do Deus Sol. E com a sua falsa conversão, o que foi que ele fez? Ele aliou o dia do Deus Sol com a data do nascimento de Jesus e tornou o dia 25 de dezembro o dia de comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Isso vem de lá, irmão, da Roma antiga, de Constantino. Quem instituiu isso foi Constantino, tá? E eu vou mostrar para você daqui a pouco que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, tá? O cristianismo foi paganizado por Constantino. A mistura da religião cristã com práticas pagãs. E com isso veio a adoração ao Deus Sol, e a adoração ao Deus Sol trouxe o dia 25 de dezembro para dentro das igrejas protestantes e católicas também, como o dia do nascimento de Jesus Cristo. Tá? Foi uma fusão do culto solar, do culto ao sol, né, com o culto cristão. Uma junção, uma fusão. Tá? Mas eu queria dizer aos irmãos o seguinte, com categoria, sem medo de errar aqui nesta noite. Eu queria afirmar isso aqui. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Não nasceu. Tem provas bíblicas disso. A Bíblia não dá datas do seu nascimento, mas ela deixa pistas, deixa vestígios, tá? Dos 4 evangelistas que narram o ministério terreno de Jesus, somente 2 falam do nascimento, que é Mateus e Lucas. Marcos e João já iniciam, já principiam o seu evangelho com Jesus já adulto, às margens do Rio Jordão, para ser batizado e iniciar o seu ministério terreno. Tá? Somente 2 falam sobre o nascimento, mas não dão a data. Não dão a data. Tá? Lucas diz, abra sua Bíblia lá em Lucas, por favor. Evangelho do Senhor Jesus que Lucas escreve no capítulo 2, na mesma leitura que a gente fez no início do nosso culto, diz assim, olha só, no versículo de número 8, havia naquela mesma região pastores que viviam no campo, nos campos, e guardavam o seu rebanho durante o quê? As vigílias da noite. O mês de dezembro na Palestina, meus amados irmãos, é época de inverno. Neva nessa época na Palestina, em Israel, em Jerusalém. Está nevando nessa época lá, todo esse mês. Tá? Os pastores não poderiam estar neste mês no campo. Não tem grama para as ovelhas se alimentarem, para as ovelhas pastarem, porque a neve mata a grama. E além da neve matar a grama, o que é que eles estariam fazendo debaixo de uma nevasca, debaixo de uma chuva, durante o mês? É inconcebível. Diz a tradição judaica que os pastores recolhiam seus rebanhos já em outubro. Em outubro, e guardavam seus rebanhos. Tá? Eles só ficavam com os rebanhos durante o dia e durante a noite, porque são pastores nômades, na época do verão, da primavera, do outono, do inverno, não tem condições. Por aqui, por essa passagem bíblica, nós entendemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Os pastores estavam no campo, durante a noite, guardando seus rebanhos. Tá? Então, segundo alguns estudiosos, Jesus nasceu no mês de Abib, ou Nissan, que é o mesmo mês, que depois do cativeiro, Abib se tornou o mês de Nissan, mudaram o nome do mês. E isso corresponde entre os meses de março e abril. Tá? Isso são datas aproximadas, ninguém pode afirmar categoricamente, ele nasceu dia tal, do ano tal. Não, são datas aproximadas. O que a Bíblia não fala, nós não podemos afirmar. Aqui não está dizendo
que Jesus nasceu entre... não está dizendo a data concreta, mas nós entendemos que ele nasceu entre os meses de março e abril, tá? Porque os pastores estavam no campo, olha só, aleluia. Então, isso aí já descarta essa data de quarta-feira agora, que vai ter até crente envolvido. Tem crente que diz Feliz Natal, né? Ô irmão, Feliz Natal para você, próspero ano novo, se veste todo de branco, vai para o culto na igreja, vestido de branco, igual os pais de santo lá da Bahia, se veste na beira do mar para fazer oferendas a Iemanjá. Tem crente que é tradição para ele só vai para o culto se for de branco, e eu conheço muito. Isso não é para nós, irmão. Você nunca ouviu isso, né? Pois vocês não vão esquecer de mim, dessa mensagem aqui, nem das outras também que eu falei, tá? Eu estou aqui para esclarecer vocês acerca da verdade, tá bom? Os magos do Oriente, nós temos na mente, o que é que a Bíblia diz lá em Mateus? Vamos para Mateus? Já tem gente com raiva de mim aí embaixo, eu acho, será? Não tem problema, tá? Não tem problema não. Mateus capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos. A Bíblia não diz que eram 3, não fala de 3, nem que eram reis, né? Uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Segundo os entendidos, esses magos que vieram do Oriente vinham de uma terra muito distante, provavelmente da Pérsia antiga, que hoje é o atual Irã, que fica no Oriente Médio. Diz que eles vinham do Oriente aqui, né? Tá? E eles eram astrônomos, astrólogos. A astrologia daquela época era diferente da de hoje. Hoje a astrologia está ligada à adoração aos astros, né? Ao paganismo. Naquela época não, esses homens aqui eram estudiosos, eram astrônomos, eram homens que estudavam, tá? Os planetas, as estrelas, eram homens muito inteligentes, formados em ciência natural, enfim, tinham formações, tá? E eram médicos também, e eles vieram com um objetivo: adorar o rei dos judeus, dessa terra distante. E vieram, e os irmãos já conhecem a passagem, né? Herodes ficou alarmado, porque ficou com medo de perder o trono, porque quando os magos disseram assim: onde está o recém-nascido rei? Herodes se alarmou, ele era o rei, né? Ele pensou na sua mente: vão já tomar meu lugar, minha cadeira. O que foi que ele fez? Depois foi iludido pelos magos, porque os magos foram divinamente instruídos, diz a palavra, a irem por outro caminho, não voltarem com o rei. Aí o rei manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Jesus é levado até o Egito com a sua mãe, né, e o seu pai, tá? Os irmãos conhecem a história, mas o certo é que esses magos, que a Bíblia diz que a Bíblia não fala quantos eram, uns, está no plural, era mais de um, né? E nem diz que eram reis. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra para oferecer ao rei dos judeus, ao Salvador, porque era costume, quando alguém se apresenta, até hoje no Oriente Médio, em outras culturas, quando alguém vai se apresentar diante de uma autoridade, diante de um rei, leva um presente, uma oferenda, uma oferta. Assim eles fizeram, né? Mas a gente, na nossa mente, né? A gente acredita naquilo que a gente aprendeu desde pequeno, nas tradições. E eu já vi peça, até dentro dessa casa aqui, de 3 reis entrando aqui nesse corredor, né, indo adorar o menino que estava bem aqui, era aqui nesse canto, era? Bem nesse canto aqui, adorando o menino. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Primeiro, eles não eram reis. Segundo, a Bíblia não diz que eram 3. Então nós não podemos nem fazer peça, nem afirmar que eram 3, tá? Poderia ser 2, mas poderia também ser 10, 20. A Bíblia não fala. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis. Eu não posso ultrapassar. Não posso afirmar uma coisa que a Bíblia não fala.
Eu não posso dizer que Saul foi para o céu ou foi para o inferno, a Bíblia não está falando. Não posso dizer que Salomão, no capítulo 11, do segundo livro dos reis, se não me falha a memória, foi para o inferno, porque eu não posso. O certo é que ele pecou, mas eu não sou juiz, irmão, né? Você não é juiz, nós não somos juízes para condenar ou absolver alguém. Da mesma forma, nós não podemos colocar na Bíblia o que ela não fala. Nós temos que nos conformar com o que o texto está dizendo. Se está dizendo uns, então eu tenho que me conformar, né? E quando a gente chegar lá naquele dia, lá no céu, a gente pergunta para Jesus quantos eram, tá? Mas nós não podemos ficar colocando chifre em cabeça de cavalo, como dizia o meu avô, tá bom? Não podemos fazer isso, não. O certo é que esses magos vieram, adoraram ao menino, ofertaram, tá, os seus presentes e foram embora. Mas, repito e friso aqui nesta noite, não eram 3, né? A tradição romana dá até o nome deles, Baltazar, Belchior e Gaspar. E às vezes a gente adere isso também, bota dentro dos nossos templos. Eu sou contra isso, sou contra, tá? Eu me posiciono mesmo com relação a isso, não tenho medo de me posicionar, não. O homem de Deus tem que se posicionar. Ele não pode ficar fazendo moitinho, pantinho, né? Não, eu não concordo, ou então eu concordo. Precisa se posicionar. E ao se posicionar, ele adquire aliados e também inimigos. Mas isso é tão normal, tão comum, né? Tão comum isso, tá? Mas o certo é que a Bíblia, ela não mente, tá, irmãos? A Bíblia não nos deixa enganados, tá bom? Então, muito bem, vamos entrar agora na parte... O símbolo maior desse Natal aí de fora, qual é? Quem sabe me dizer qual é? Hã? Papai Noel. Quem falou Papai Noel? A Tiele. Muito bem, você tirou 10, acertou. É o Papai Noel, tá? De onde surgiu o Papai Noel? De onde ele vem? Né? O Papai Noel, antes de eu falar do Papai Noel, irmão, eu quero te dizer que no início da Reforma Protestante, no ano de 1517, Martinho Lutero deu início à Reforma Protestante em Wittenberg, na Alemanha. João Calvino tinha 10 anos nessa época. Mas a Reforma não foi um movimento de um ano só. Dizem alguns estudiosos que ela durou mais de 100 anos. Tá? E eu poderia falar sobre muitos reformadores, mas o certo é que a Reforma Protestante, algumas coisas Martinho Lutero manteve dentro da igreja protestante, outras ele tirou, tá? Ele tirou. Os puritanos, alguém já ouviu falar esse termo aqui? Alguém já te chamou de puritano alguma vez? Levante a mão. Você já ouviu essa expressão? Tu é muito puritano. Já ouviu isso por aí? Pois é, os puritanos, eles eram uma classe, tá? Uma linhagem de pessoas da Reforma Protestante que eram muito conservadores. Eles não aceitavam as coisas do mundo dentro da igreja. E no ano de 1644, o Parlamento Europeu, tá, que tinha na sua maioria deputados puritanos, aboliu o Natal na Europa. Por quê? Por causa do Papai Noel, por causa de todos os símbolos pagãos, por causa da data do dia 25 de dezembro. Eles proibiram, foi uma lei que foi instituída na Europa, em 1644. O Parlamento Europeu proíbe a comemoração no Natal. Tá? Depois que os puritanos saíram do poder, aí voltou novamente, né, essa mesma comemoração. Mas eles eram tidos como homens e mulheres conservadores. Tá? Não aceitavam mundanismo dentro da igreja. Tá? Não aceitavam que as coisas do mundo penetrassem dentro da igreja. Não, de maneira nenhuma. Por isso que alguém usa o termo puritano para nos taxar de muito santo, né? Alguém usa essa expressão. Mas vamos lá. O Papai Noel, o nome dele na realidade é São Nicolau de Mira. Mira é uma cidade na atual Turquia, tá? Esse homem foi um bispo católico romano, tá? Daquela cidade. Era um padre, um homem muito devoto da sua religião e muito conhecido também na sua terra por fazer caridade. Tem algumas lendas sobre São Nicolau que diz que 3 crianças foram assassinadas na sua cidade. São lendas, são mitos, tá? Diz a lenda que 3 crianças foram assassinadas e ele ressuscitou as 3 crianças. Está aí a ligação dele com as crianças.
Outra lenda diz que um pai de família muito pobre da sua cidade não tinha nada para comer, com 3 filhas pequenas, e não sabia o que fazer. E a única opção que se tinha naquela época é que aquelas crianças praticassem a prostituição, vendessem o seu corpo para adquirir recursos para poder pagar as contas e se alimentar. Mas uma certa noite, ouviu-se o barulho de 3 saquinhos de moedas de ouro caindo pela chaminé. Quando foram ver, eram sacos de moedas de ouro. E diz a lenda que foi ele que colocou lá nesta casa para que aquela família tivesse suprimento, tá? Papai Noel nasce no século XIX. O nome dele na realidade é São Nicolau. Dos mais de 10.000 intercessores que a Igreja Católica Romana possui, porque a Bíblia diz em 1 Timóteo que há um só Deus e um só mediador. A palavra mediador significa intercessor. Só há um intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, está escrito. Mas o catolicismo romano tem mais de 10.000. Se você puxar a lista dos mais de 10.000 intercessores, entre aspas, da Igreja Católica, você vai encontrar São Nicolau de Mira, aquele bonequinho que você coloca lá na porta da tua casa, no teu quarto, na tua sala, na entrada do pátio, né? Você não sabia, né? Mas você está colocando um santo católico lá dentro da tua casa. Ah, irmão, mas o senhor é muito radical, isso é tradição. Irmão, eu lá quero saber de tradição, eu quero saber do meu Jesus. Eu quero saber de adorar o meu Deus. Eu não quero idolatria dentro da minha casa. Eu não quero abominação dentro do meu lar. Eu quero me separar para servir o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a origem dele, tá? E no século XIX, os Estados Unidos e o Canadá desenvolveram mais a figura de São Nicolau e transformaram. Antigamente ele era visto com veste de sacerdote, com batina, tá? Com um cajado na mão, com palho na cabeça, que é aquele chapéuzão, né? Dos sacerdotes romanos. Antigamente ele era visto assim, mas do século XIX em diante mudaram a roupagem dele. Ele aparece com uma touquinha na cabeça vermelha, né? Uma roupa toda vermelha, um cinto de couro, uma bota preta, tá? Com um saco cheio de presente nas costas, tá? E a Coca-Cola se aproveitou disso para usar o Papai Noel como garoto propaganda da sua mercadoria. Você já observou isso? Desde que eu sou menino que eu vejo propaganda da Coca-Cola aliada ao Papai Noel no mês de dezembro. É o mês que mais se vende a Coca-Cola em todo o mundo, tá? Então ele se tornou uma figura também de propaganda desse produto que eu acabei de citar, tá bom? Mas tem muito mais coisa envolvida do que isso. Nesse Natal que se comemora quarta-feira, que vem, de terça para quarta, né? Exatamente, exatamente. Os Estados Unidos, depois foi no Canadá, né? Até chegar a nós aqui, tá? Mas como eu dizia, tem muito mais coisa envolvida, irmão. O Brasil importou essa cultura, tá? Agora, com a globalização, né? Propriamente dita, onde as culturas se misturam pelo mundo afora, a gente herdou isso lá dos Estados Unidos e do Canadá e trouxe o Papai Noel para terras brasileiras, para nossas terras, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Papai Noel, ele, segundo a lenda, ele é casado com a Mamãe Noel. Ele tem 9 renas voadoras, se não me falha a memória, e elas têm nomes. Eu estou com o nome delas aqui, tá? E também ele é cercado por dezenas de elfos e gnomos, que são seus ajudantes, que fazem os presentes para todas as crianças do mundo. Você sabe o que são elfos e gnomos? Não precisa nem você procurar um dicionário teológico e nem um dicionário bíblico para você ler. Basta um dicionário de língua portuguesa e você vai encontrar lá que elfos e gnomos são demônios, tá? São demônios. E é justamente isso aí que está envolvido esse Natal. Irmão, o senhor está sendo muito radical. Não, irmão, eu estou falando da realidade aqui. Uma realidade que você não ouviu, talvez, nunca na tua vida.
Nunca nenhum líder disse isso para você, mas eu estou dizendo aqui. E você só vai continuar se envolvendo com a Babilônia, você só não vai sair da Babilônia do capítulo 17, hoje, se você não quiser, porque se você entender a palavra, você não vai mais praticar isso. Louvado seja Deus. Ele vive no Alasca com a Mamãe Noel, com as suas renas voadoras e com seus demoninhos, elfos, tá? E gnomos, que são seres da floresta, tá? São espíritos da floresta, que são ajudantes do Papai Noel na sua fábrica de brinquedos. O nome das suas renas são Rodolfo, Corredora, Dançarina, Empinadora, Raposa, Cometa, Cupido, Trovão e Relâmpago. Isso você encontra em qualquer livro de literatura, isso aqui, não estou inventando não, tá? Você pode encontrar em qualquer coisa, o Google está aí, porque antigamente eu me lembro que para me fazer uma pesquisa, eu ia para a biblioteca do São Pio X, enfrentar uma fila gigante para poder pegar um livro, tirar xerox e fazer o meu trabalho. Hoje, se eu digito uma palavra, a biblioteca está dentro de casa, no Google, né? Então você pode conferir isso que eu estou falando, procure lá o nome das renas do Papai Noel. E o que me chamou a atenção aqui, é que uma das renas se chama Relâmpago. Eu me lembrei de uma passagem que Jesus disse assim: eu vi Satanás cair do céu na terra como o quê? Como um relâmpago, tá? Alguém pode dizer, não, o senhor está sendo muito radical. Não estou sendo, não. Não estou sendo. Porque além do dia 25 de dezembro não ser a data do nascimento de Jesus, o Papai Noel, ele toma o lugar de Jesus no coração das crianças. E até dos adultos também. Ele toma. O Papai Noel é um usurpador, sabe por quê? Vou mostrar para você, de forma camuflada, né? De forma sorrateira, com um sapatinho de algodão, Papai Noel chegou querendo tomar o lugar de Jesus. Por quê? Primeiro, os atributos de Deus, 3 atributos essenciais de Deus: onipotência, onisciência e onipresença. O Papai Noel quer roubar esses atributos de Deus. Como? Primeiro, onipotência. Todo o poder está somente nas mãos de Deus. Somente Ele tem todo o poder. Pois é, o Papai Noel também ele quer ter todo o poder, porque ele consegue fazer brinquedo para todas as crianças ao redor do mundo. Quem é o ser humano que tem capacidade de fazer isso? Né? Ninguém. Nenhuma indústria, nenhuma empresa tem capacidade de fazer isso. Mas ele, segundo a lenda, ele faz. Ele faz, né? E a gente cresceu ouvindo essa lorota. Eu me lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe, eu já ficava apreensivo no dia 24. Né? Não dormia em cama, dormia em rede. E a mamãe dizia, o Papai Noel vem trazer um presente para ti. E eu ficava animado, nem dormia direito. Mas quando dava 11 horas, meia-noite, já cochilava. Mas quando eu me acordava 2 horas da manhã, tinha um brinquedo embaixo da minha rede, eu não dormia mais com aquele brinquedo no colo. Né? E eu cresci ouvindo isso. E por incrível que pareça, irmãos, os irmãos sabem que a minha origem não é evangélica, eu já aceitei Jesus já depois de adulto, né? Mas muita gente aqui nasceu no evangelho e por incrível que pareça, talvez, eu não sei aqui, né? Mas eu digo sem medo de errar, existem crentes que ensinam a lenda do Papai Noel para os seus filhos. Existe, irmão. É uma mentira. Quer dizer, o pai repreende o filho porque contou uma mentira, bate nele, bota de castigo, mas ensina para ele que Papai Noel existe. Como é que pode isso? Aí a gente volta para o último capítulo de Apocalipse que eu falei aqui quinta-feira. Vai ficar fora da cidade todos os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os prostitutos e todo aquele que ama e pratica todo aquele que ama e pratica Pois se você fazia isso, não faça mais isso. Tire isso da cabeça do seu filho. Eu estava lendo um autor, um livro, e o autor neste livro diz o seguinte, que a criança, ao descobrir que a lenda do Papai Noel era mentira, que o seu pai e a sua mãe o enganaram durante todos aqueles anos, ele chamou um coleguinha e disse assim, olha, o Papai Noel não existe. Agora eu vou investigar esse tal de Jesus que o papai fala para mim, para ver se é verdade. Está entendendo? Deixou dúvida na cabeça da criança, porque ensinou uma mentira e pelo fato de haver mentido, a criança estava duvidando se a pessoa de Jesus era verdadeiramente existente ou não. Então, irmão, se você usava isso dentro da tua casa, tira isso de dentro da tua casa, tá? Não ensina mais isso para os teus filhos, para os teus netos. Diga para ele que isso é uma lenda mentirosa, que Papai Noel não existe, que ele quer tomar o lugar de Deus. Sim, eu falei só sobre uma, né?
um atributo, que foi a onipotência e a onipresença. O que é a onipresença? A onipresença de Deus diz que Deus é o único ser em todo o planeta Terra que tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o que é que acontece na época do Natal? O Papai Noel, segundo a lenda, o mito, né, do bom velhinho, ele está com as suas renas voadoras voando os 4 cantos da terra e distribuindo presentes, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na China, seja no Japão. O que é isso? Onipresença. Um atributo que só pertence a Deus, mas ele, como usurpador que é, chegou para querer tomar os atributos de Deus. Você já tinha parado para pensar nisso? Você já tinha refletido, como eu estou refletindo hoje, nesta noite, sobre essa lenda que aparentemente é inofensiva? Inofensiva, mas não é inofensiva, irmão. Tudo que tira o lugar de Deus na nossa vida não é inofensivo. Alguém olha e diz: não, mas isso não tem nada a ver, Juvenal. Deixa aí, bota uma árvore de Natal, bota uma chaminé lá na tua casa, te veste de Papai Noel dia 25 e distribui presente. Não tem nada a ver, não. O que não tem nada a ver, irmão? Tem muita coisa a ver, sim. Muita coisa a ver, tá? Onipotência, onipresença e a onisciência, que Deus conhece todos os pensamentos de todos os homens no planeta Terra. E como é que o bom velhinho sabe quem se comportou, porque só ganha presente quem se comportou. Diz a lenda que as crianças que não se comportaram, ele pega um presente, coloca carvão dentro e dá para as crianças, né? Isso é a lenda, tá? Como é que ele tem conhecimento que todas as crianças no mundo todo, as que se comportaram e as que não se comportaram? Onisciência. Ele quer tomar o lugar de Deus, ele quer tomar o atributo de Deus. Isso não tem nada de inofensivo, isso é demoníaco. Quem foi que quis tomar o lugar de Deus? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? O Altíssimo. Você já ouviu falar no espírito do Natal? Já ouviu essa expressão? Ah, o espírito do Natal. É o mesmo espírito lá desse que queria tomar o lugar de Deus lá. É o mesmo espírito, não tenho dúvida. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele compreende as coisas do Espírito Santo. Mas o homem carnal não compreende. Então, se você é espiritual, você está entendendo onde é que eu estou querendo chegar aqui, tá? Mas para os carnais, não, deixa o bichinho, né? Tão bonitinho que ele é, rechonchudo, né? Gordinho, com um saco nas costas, distribuindo presente. Ele não tem nada de bonitinho, tá? Ele é um usurpador e nós não podemos permitir que esse paganismo esteja dentro da nossa casa, na mente dos nossos filhos e no coração das nossas famílias, de maneira nenhuma. Nós temos que abolir isso. Temos que sair da Babilônia. Sai do meio dela, povo meu, disse Jesus lá em Apocalipse, tá? Mas vamos lá, a árvore de Natal, já falta 20 para as 9. A árvore de Natal. Deixa eu contar a história da árvore de Natal para você. Você sabe qual é a origem da árvore de Natal? Eu vou desde a raiz, desde o início, tá? Tem até igreja que bota a árvore dentro do templo. Eu conheço, tá? Dentro do templo. Muito bem. Já ouviram falar em Nimrod? Capítulo 10 e 11 de Gênesis, você vai encontrar o nome desse personagem. Nimrod foi um homem que se afastou de Deus. Ele era neto de Cã, Sem, Cã e Jafé. Quem eram eles? Os filhos de Noé. Muito bem, Raimundo, né? Sem, Cã e Jafé. Cã, tá? Cã, ou seja, Nimrod era descendente de Cã. Esse homem se rebelou contra Deus. Nimrod, escreva esse nome aí na sua mente. Ele é o fundador de Babel, de Babilônia. O homem, tá, que arquitetou aquela torre para chegar até os céus, ele era o cabeça, Nimrod. Nimrod, caçador, grande caçador diante do Senhor. Tem várias referências bíblicas sobre ele. Mas Nimrod significa rebelde, do original, tá? Dos originais significa rebelde. Ele se rebelou literalmente contra Deus, fez uma rebelião. Ele foi tão rebelde que ele casou com a própria mãe dele, Nimrod. A Bíblia não fala, tá?
Mas ele casou com a sua própria mãe, e desse relacionamento nasceu um filho, Tamuz. A Bíblia fala sobre Tamuz, no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel. Vai lá, busque lá, você vai encontrar. Mas o que foi que aconteceu? Ele teve um relacionamento com a sua própria mãe, Samiramis. Só que ele morreu muito jovem, Nimrod. Guarde essa história. E depois de algum tempo, a sua mãe andou propagando uma lenda que dizia o seguinte, que Nimrod tinha reencarnado num carvalho, numa árvore. Uma árvore que estava nas imediações da sua residência, estava já seca. Tinham derrubado essa árvore e ela já estava apodrecendo. Mas depois de um tempo a raiz brotou e nasceu um novo carvalho. Tá? E segundo Samiramis, Nimrod incorporava naquele carvalho no dia do seu nascimento, no seu dia natalício, que era 25 de dezembro. E segundo ela, no dia 25 de dezembro ele vinha, incorporava no carvalho e ainda colocava presentes embaixo daquele carvalho. A origem da árvore de Natal está aí. Eu poderia ir muito mais longe do que isso aqui. Estou falando só a origem, tá? Só a origem. Esse aqui é a origem, irmãos, da árvore de Natal. E aquelas bolinhas penduradas lá, os presentes, tem gente que enfeita uma árvore bonita, né? Na sua casa. Eu acho que tem gente aqui que já montou uma na sua sala lá. Se vocês acharem graça, são vocês que montaram. Deixa eu ver. A Nelly está achando graça ali. Montam uma árvore de Natal, né? Botam vários, às vezes não é nem presente, é só uma caixinha mesmo enfeitada para representar presente, pois o significado é esse. Você não sabia, você fazia inocentemente, sem saber, mas o sentido original é esse. E as bolinhas, né, coloridas. Tamuz era filho de Nimrod com Semiramis, a sua própria mãe. Tamuz se tornou também um ídolo, né? No dia do seu aniversário, Tamuz, no dia do aniversário de Tamuz, os seus adeptos, os pagãos, sabe o que eles faziam? Matavam seus filhos primogênitos, pegavam as suas cabeças e penduravam em pinheiros para enfeitar. E se alimentavam embaixo daqueles pinheiros, tá? Com uma mesa grande, cheia de alimento. Essa é a origem do Natal, irmão. Essa é a origem da árvore de Natal que você tem lá na sua casa. São coisas que não condiz com a Bíblia, que não condiz com a palavra de Deus. Não condiz com a palavra de Deus, não é para nós. A guirlanda é aquele objeto que eu acabei de falar, aquele círculo. Tem uns que é tipo assim uma folha seca, né? Outros já são verdes, com um sininho bem no meio, umas fitas do lado assim, né? Eu nem sabia o nome daquilo, descobri agora estudando para trazer para vocês. Guirlanda, tá? A origem daquilo ali é o seguinte, é uma coroa verde, adornada com fitas e bolas coloridas, né? Que enfeita as portas de tantos lares, nessa época do ano. Ela é de origem pagã também. É de origem pagã. Ela vem lá dos celtas, Benício. Os antigos celtas, os druidas. Você já leu sobre isso, que eu sei, tá? Aquilo ali é um memorial de consagração e é também um enfeite de oferenda. Aquela guirlanda. A minha avó pendurava muito aquilo na porta da casa dela. A minha avó já dorme no Senhor Jesus. Ela não sabia também, não servia a Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte, irmão, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Você sabe o que significa isso? Deus, Ele não leva em consideração a época que a gente não tinha conhecimento do pecado, das coisas erradas. Então isso não pesa na balança de Deus. Mas a partir do momento em que a gente sabe que o pecado é pecado, a gente pratica, aí já é outra coisa. Já é outra situação. Deus é tão bom que Ele não nos pune pelo nosso passado. Quando a gente não conhecia, né? Não. Mas a partir do momento que a pessoa conhece e pratica, aí já é outra coisa, séria, tá? Então você está tendo conhecimento hoje aqui do significado de tudo isso aqui, tá? A guirlanda era uma oferenda, tá? Aos espíritos da floresta, tá? As vítimas, antes de serem sacrificadas aos deuses pagãos, eram adornadas com guirlanda. Quer dizer, uma vítima, antes de ser sacrificada a um deus pagão, que eram seres humanos, colocava aquilo na cabeça dela, aquele mesmo círculo que você coloca na sua porta lá.
Aí a pessoa era sacrificada, era degolada a um deus pagão. A gente pegou isso lá do paganismo e quer cristianizar esse símbolo pagão, e coloca na porta de casa e ainda diz, não tem nada a ver, porque o irmão é um canto de cerca mesmo. Mas canto de cerca é o Júnior, né? Eu não. Né, Júnior? Pois é, tu mostrou para a Stephanie? Mostrou? A brincadeira que eu tenho com o Júnior, irmão, a gente tem essa, né? A gente tem essa liberdade um com o outro de brincar, tá? Então, isso aqui é muito sério. Essa coroa, que lá na Grécia Antiga era uma coroa de louro, em Roma Antiga era uma coroa feita de folhas de uma árvore qualquer, ela tem origem pagã e significa um memorial, tá? Significa uma consagração a um espírito de uma floresta, tá? Só para você ter uma ideia, elas eram usadas pelos druidas, que eu acabei de falar para o Benício aqui. Druidas eram sacerdotes celtas do antigo povo indo-europeu, tá? E o nome druida significa aquele que tem a sabedoria do carvalho. Eles criam que em cada árvore existia um espírito naquela árvore, tá? Eles criam nisso e adoravam árvores, adoravam as árvores da floresta, porque criam que os espíritos, né, encarnados estavam ali e estavam incorporados ali em um carvalho, em um pinheiro, em uma árvore. Para você ver da importância desse estudo aqui nesta noite, tá? E o presépio, já viu o presépio? O presépio é justamente aquilo que eu falei, que eu ouvi aqui há alguns anos aqui. Me perdoe a minha sinceridade, irmão. Eu assisti a peça pelo Facebook. Presépio tem relação com presepada, com certeza também. Até porque o presépio, para quem conhece, tem origem em São Francisco de Assis. Quem criou o presépio foi São Francisco de Assis, na Itália, tá? É ele que é o criador do presépio. E eu vou explicar para vocês a diferença do presépio de São Francisco para a passagem bíblica, que fala que Jesus estava na manjedoura, né? O que é que a gente aprende com as peças, Wellington Elton, dos dias atuais, do mês de dezembro, que tem por aí, né? E onde eu for, não tem peça desse tipo, não. Não aceito. Pode ir embora quem quiser. Eu fico, só eu mais 3, mas nós fica com a palavra, tá bom? Fica com a palavra. A diferença é o seguinte, São Francisco de Assis pega o presépio, coloca uma manjedoura, que é uma estribaria, coloca o menino dentro da estribaria, Maria e José do lado, né? Um burro, uma vaca, outro animal, uma ovelha bem aqui, e os 3 reis magos ao redor da manjedoura com seus presentes. Vocês não tinham analisado ainda isso aqui, mas vocês vão analisar comigo. A diferença do presépio, da peça de Natal da atualidade por aí afora, para a passagem bíblica. Os magos do Oriente, do capítulo 2 de Mateus, eles não foram na manjedoura. Você já leu isso? Eu vou mostrar para você. A peça, os quadros, né? Tem gente que monta até um presépio dentro de casa, bota o boizinho. Tem gente que bota no meio do presépio ainda até o Papai Noel. Já viu isso? Eu já vi. Bota a manjedoura, bota um bonequinho, bota um boi, bota uma ovelha, os reis, os 3 reis, e o Papai Noel logo assim, uma estrela em cima, né? Com umas fitas assim, brilhantes. Esse aí é o presépio. Mas olha o que é que o texto bíblico diz. Eu vou mostrar para vocês agora. Os magos não foram na manjedoura. Não foram. Por aí, o presépio já está descartado. Essa peça que veio aqui disse que os magos daqui da peça, quem estava aqui, eles foram lá na gruta com o menino, foram? Pois pode esquecer isso aí, irmão. Pode esquecer que isso não é bíblico. Querendo ou não, a pessoa está induzindo os irmãos ao erro, porque está distorcendo a passagem bíblica. Bora lá. Abra sua Bíblia em Lucas comigo. Mateus capítulo 2. Tá? Mateus capítulo 2, versículo 11. Isso aqui está falando dos magos. Se você ler do versículo 1 até o 10, você vai ver que são os magos que estão aqui no texto. E olha o que é que o versículo 11 diz. Eu vou ler o versículo 10. E vendo eles quem? A estrela, ou seja, vendo eles quem? Os magos. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Versículo 11. E entrando aonde? Na manjedoura. É assim que está aí? Na casa. Os magos entraram na casa e não lá na gruta. Porque a Bíblia diz que era um curral, uma estrebaria. Alguém já está fazendo uma pedra, né? Com Jesus lá dentro. Não entendo isso. Tem gente que ainda aplaude ainda, mas é bonito. Para mim não é bonito coisíssima nenhuma, eu prefiro a Bíblia. Eu quero a Bíblia, eu fico com ela.
Aleluia. Os magos entraram na casa. Quando os magos vieram trazer os presentes, o menino já fazia dias que tinha nascido. Ele não estava mais lá no local do seu nascimento. Quem foi na manjedoura não foram os magos, foram os pastores. E eu vou mostrar para vocês. Lucas capítulo 2. Vamos lá. Lucas capítulo 2. Olha só como as pessoas estão distorcendo a palavra de Deus, às vezes até dentro das nossas igrejas, incutindo na mente das crianças, dos irmãos, coisas que não tem na Bíblia. É por isso que eu sou tido como duro, irmão, porque eu não aceito, eu não como enlatado. Eu como pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Aleluia. Enlatado e comida estragada, eu não vou comer que o meu intestino vai adoecer. Não é verdade? A igreja adoece quando come enlatado, comida estragada. Lucas capítulo 2. Versículo de número 16. Foram apressadamente, isso aqui são os pastores, já não são os magos aqui em Lucas, são os pastores. É o mesmo texto que eu li no início do culto. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada onde? Na manjedoura, ou seja, os pastores que viram os anjos no campo, né? Os pastores que estavam apacentando as suas ovelhas durante as vigílias da noite, viram os anjos, tá? Viram o corão de anjos dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, ou a quem ele quer bem. Aleluia. E foram até a manjedoura, chegaram lá e viram o menino. Depois de ver, foram e anunciaram para todo o povo. Vocês estão vendo como estão invertendo as coisas? Inclusive no presépio tem os pastores também. No presépio de São Francisco de Assis, tá? Que a gente bota lá dentro de casa, tem os pastores com o menino. Os pastores não foram para a manjedoura. Ou seja, os magos não foram para a manjedoura. Perdão, estou confundindo aqui. Os magos, eles estão presentes no presépio. Os magos não foram para a manjedoura. Eles foram na casa. Já os pastores foram para a manjedoura. Ninguém atentou para isso aqui. Ninguém observou, né, com riqueza de detalhe para os textos bíblicos. Aí faz uma peça totalmente desconexa com a Bíblia. Não tem conexão com a Bíblia isso aí. Mas a gente proíbe um negócio desse é porque a gente é ruim. Não, irmão, é muito grosso, é muito ignorante, é por isso que ele não... Não, irmão, é por causa disso aqui, ó. É por causa disso aqui. O líder da igreja não pode deixar a igreja ser enganada. Ele não pode, ele como responsável pelo rebanho, ele vai prestar conta das almas dos irmãos com o Senhor. Porque a Bíblia diz que os pastores, que agora pastoreiam as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, eles hão de prestar conta com o pastor e bispo da nossa alma, diz Pedro na sua epístola. O sumo pastor. Logo que o sumo pastor se manifestar, Hebreus capítulo, 1 Pedro capítulo 5 fala sobre isso. Vós recebereis a inacessível coroa de glória. Ou seja, os líderes vão prestar conta das ovelhas. Tá? Então a gente não pode admitir erro. Não pode admitir o erro. A gente tem que falar a palavra. Tá bom? E para finalizar. Ali vai dar, falta 10 para as 8, irmão. Hã? Estou olhando para o meu ali. Eu acho que eu vou pregar mais uma hora de tempo ali. Falta 10 para as 8, né? Muito bem. A ceia, meia-noite. Chester, né? Peru. Há quem diga que o peru ele se esconde nessa época do ano, né? Porque ele sabe que vai morrer, né? Mas tem gente que acha que o peru está muito caro e compra o frango, né? O frango. O conceito da ceia de Natal vem da Roma antiga, tá? Onde era o aniversário de Saturno. E nesse aniversário as pessoas se banqueteavam, faziam uma ceia grande, muita comida, tá? Na Roma antiga a caça era priorizada, né? Eles caçavam, colocavam caça. Hoje é o peru, o frango, tem conexão. E meia-noite fazia-se aquele estardalhaço, e as pessoas bebiam, se embriagavam e comiam e glorificavam ao Deus Saturno. Aí a gente trouxe isso para dentro da igreja cristã. Aí tem gente que faz ceia, reúne a família, né? Porque é Natal é confraternização. Natal é pagão. A origem do Natal é pagã, segundo tudo que eu disse aqui. E eu não falei nenhuma besteira. Eu mostrei passagens bíblicas, tá? Eu mostrei conceito histórico, tá? Da origem. Então, tudo aqui tem prova concreta, porque a história é uma ciência, Benício. Tu que é historiador,
A história é uma ciência, tá? E ela prova os fatos pela narrativa. Vários deuses, né? Exatamente, vem tudo de lá. E a gente importou isso e colocou dentro da igreja e não quer que ninguém tire por nada desse mundo. Porque se tirar, comprou briga com alguém. Pois eu tiro, tá? Na minha casa não existe isso. E você só vai fazer isso lá se tu quiser a partir de hoje. Porque a minha obrigação aqui é só ensinar, tá? O pessoal aí fora tem um conceito errado dos crentes. Diz que os pastores obrigam os irmãos a dar dízimo, né? Obriga as irmãs, obriga a não beber, obriga. Que não tem nada disso. Não tem ninguém aqui forçado. Todo mundo veio de livre e espontânea vontade aqui. O Júnior falou sobre dízimos e ofertas aqui, foi feliz na sua colocação, tá? É dever da igreja. Ninguém obriga ninguém, a gente ensina. Eu falei esse ano aqui uma vez sobre dízimo, uma vez só, né? Mas como ele disse, tem muita gente em falta aí na tesouraria. Mas como ninguém pode obrigar ninguém, a gente só ensina. Vamos prestar conta com Deus. Tá, irmãos? Então, meus amados, para a igreja o que importa não é a data do nascimento de Jesus. Porque João 1:1 diz, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele já estava no princípio com Deus. O que vale para a igreja é a morte, né? É a crucificação, a morte e a ressurreição do Senhor. A igreja comemora a morte, é diferente do mundo. Nós comemoramos a morte na ceia e a sua ressurreição. A data do nascimento, irmão, mas já ouvi alguém dizer, mas tem que ter uma data para comemorar o nascimento dele. Não tem que ter nada, irmão. Isso é invenção de homens que não tinham compromisso com Deus, tá? Então, fica claro que eu encerro esse estudo aqui nesta noite dizendo, e que você guarde isso, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, o Papai Noel é um mito, é um santo católico, ele quer tomar o lugar de Jesus, as suas atribuições, tá? Os seus atributos, a onisciência, a onipotência, a onipresença, tá? Ele quer tirar o lugar de Jesus no coração das crianças. Além de não ser a data do nascimento, as crianças não falam em Jesus nessa época, só falam em Papai Noel, né? Querendo ou não, Jesus está sendo colocado de lado, e o Papai Noel está sendo colocado no coração dos meninos, das crianças. Isso para que lá na frente eles não acreditem em Jesus. 2 erros. Comemorar dia 25, que não é a data que ele nasceu entre o mês de Abib, ou Nissan, que é o mesmo mês, entre março e abril, tá? E tirar Jesus do coração do povo. A árvore, os presentes, enfim, a origem. Tire isso da sua vida, irmão. Isso não vale a pena, não. Isso aí não traz nenhum benefício para a tua vida, isso aí. Te apega com a palavra de Deus, faz um propósito com Deus, tá? De um ano novo que se aproxima, você servir mais a Deus, com mais piedade, com mais santificação, com mais dedicação. Faça um propósito de ler mais a Bíblia, faça um propósito de estar mais na casa do Senhor, faça um propósito de perdoar mais aqueles que te ofendem, faça um propósito de não se afastar desse lugar por nada dessa vida. Se alguém te olhar de cara feia, não importa. Se alguém falar mal de você, não importa. Se alguém levantar uma calúnia contra você, não importa. Venha para cá e continue servindo a Deus, porque aqui Deus te dá alimento, Deus te dá crescimento espiritual. O diabo não quer que você venha para cá, porque aqui tu é ensinado, e através do ensino você cresce diante de Deus. Aí ele cria uma situação para tu não vir mais para a igreja, e a gente só diz assim, não, adulterou é pecado, roubou é pecado. É verdade, mas às vezes o diabo está por trás de alguém, usando alguém, né, para ferir outra pessoa, para que essa pessoa ferida não venha mais. Aí alguém diz, fulano está ferido, não veio mais para a igreja, falaram isso, aquilo outro. Tudo bem, eu concordo, né? Mas a pessoa também tem que ter maturidade para não se ofender. Tem gente que se ofende com tudo. Aqui, graças a Deus, não, eu acho, né? Mas se eu fosse pregar uma palavra dessa em outro canto aí, acho que metade da congregação não queria mais ver minha cara. Ainda bem que eu já vou sair, né? Já é o culto administrativo, já é dia 4. Se tiver alguém que ficou, né, chateado comigo, não se preocupe, que eu já estou indo embora, tá? Mas a igreja aqui do Monte Sião é uma igreja boa, um povo bom, um povo que busca a Deus, um povo obediente, essa congregação aqui é diferenciada, irmão, tá? Onde eu passar eu vou falar bem de vocês, bem, tá? E vou estar sempre orando por cada um de vocês, tá bom? E peço que vocês orem também por mim, tá, meus amados? O objetivo dessa mensagem aqui foi que nós
abandonemos o paganismo e estejamos mais perto do nosso Deus. Porque às vezes a gente quer servir a Deus da nossa maneira. Não, eu vou continuar fazendo. Então continua servindo a Deus da tua maneira. É você que vai prestar conta com Ele, não sou eu. Tá? Não sou eu, não. Eu vou prestar conta de mim. Você vai prestar conta de você. Tá? Eu vou prestar conta de vocês também, porque eu sou o líder dessa igreja pela misericórdia de Deus, né? Mas Deus não vai me cobrar de que eu preguei heresia aqui, de que eu ensinei errado o povo. E Tiago, capítulo 3, versículo 1, a epístola de Tiago, diz assim: meus amados irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havereis de receber maior juízo. Quem ensina vai receber juízo maior do que quem foi ensinado. Ou seja, eu vou ser submetido a um juízo mais severo do que quem estava escutando. Então, Deus não vai me cobrar de que eu preguei mentira. Tudo que eu preguei aqui, até aquela pregação que você não gostou, até aquela pregação que você achou que era piada para você e não era, tá? Foi para o teu bem, foi para ver a tua alma bem diante de Deus, foi para o teu crescimento espiritual, foi para você se afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus e se aproximar daquilo que agrada ao Senhor. O objetivo da mensagem dura não é desviar o crente, mas é que ele caia em si e abandone o pecado. Mas como a pessoa está com a mente cauterizada, não está bem espiritualmente, ela diz: ele está jogando piada para mim. E não é piada, é o bem. O pai que bate, briga com o filho, não é porque ele está batendo e brigando e castigando que ele não ama, muito pelo contrário, ele está fazendo aquilo porque ama, porque quer o bem, aleluia, porque quer ver ele bem, o filho bem. Assim é Deus comigo e com você, louvado seja Deus, tá, meus queridos? Então guarda no coração aí, a origem do Natal é essa, tá? E Jesus nasce, tem que nascer. Jesus nasceu nos nossos corações no dia que a gente aceitou Ele como Salvador. Jesus nasceu. As pessoas chamam Jesus de menino, né, nessa época. O menino Jesus. Que menino Jesus, irmão? Jesus não é mais menino. Tá? Ele encarnou-se em um corpo humano e veio com um propósito definido, para ser crucificado. Cumpriu a sua missão, está consumado, né, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, mandou o Consolador e vem buscar a sua igreja. Mas lá no céu, Jesus não está como menino, ele está como o nosso intercessor. Aleluia. E a Bíblia diz mais, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o menino. É assim? Como é que diz? Cristo Jesus, o homem. Aleluia. Tá? É por isso que a gente não pode aceitar muita coisa que a gente escuta. Às vezes a gente quer vir para a igreja com os maus costumes que a gente tinha lá no mundo. E o Natal é um deles. O Natal é um deles. Tá? Não vista roupa branca dia de ano. Para que isso? Para que isso? Isso aí chama-se crentes supersticiosos. Superstição. Quem foi que te disse que roupa branca vai te trazer prosperidade, vai te trazer dinheiro, vai te trazer felicidade? Isso é coisa do mundo, irmão. Tu tem o Espírito de Deus na tua vida. Se tu for vestido de preto, aleluia, Deus te abençoa, porque quem está dentro de ti é o Espírito Santo. Negócio de roupa branca, eu quero saber. Comprei um paletó marrom para mim. Comprei já. Vou usar ele dia 31 de dezembro, lá no Templo Central. Negócio de branco, quero saber de negócio de branco. Não, de jeito nenhum, né? É capaz de eu comprar uma camisa preta com pintinhas amarelas também, para me usar, né? Não quero saber de branco, não. Vou todo colorido para o Templo Central. Do jeito que eu for, Deus me abençoa lá, porque cor de roupa não importa, se é superstição. Abandone a superstição e te apega a Jesus. Deus não se agrada de superstição, não, irmão. Superstição, isso é coisa de quem não conhece a Jesus. Eu não passo embaixo de escada, dia de sexta-feira 13. Teve uma sexta-feira agora que foi 13, da semana passada, não foi? Tem crente que não passa embaixo de escada, né? Nem perto de gato preto, tem medo de quebrar espelho nesse dia. Para com isso, irmão, isso é coisa de lá. Nós já fomos chamados das trevas para a luz, aleluia. Que Deus abençoe a igreja, tá? Depois de hoje, faltam 2 cultos de ensino só, nas minhas contas. Só 2, tá? Para encerrar minha participação aqui esse ano. Eu quero ver se quinta-feira que vem eu prego aqui de novo. Vai ser uma mensagem, tá? Comum, qualquer, da Bíblia Sagrada, mas a gente vai pregar aqui, tá? Vai pregar e eu quero que os irmãos estejam mais perto de mim, nessa reta final. Eu quero estar perto de vocês, que amo a cada um de vocês em Cristo Jesus, e quero ver o progresso espiritual de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe,
Vamos orar pelo nosso centro de eventos. Queria ver se eu levanto uma campanha aqui para a gente arrecadar uns sacos de cimento. Eu distribuí uns envelopes aí, mas esses envelopes até agora não chegou nenhum, não, irmã mocinha? Só um. Distribuí 50, agora que chegou um, né? Eu queria ver se a nossa construção está precisando de cimento. É um saco, irmão Miguel? O irmão Miguel já começou a boa obra. Olha só. Júnior, vai logo anotando aí, tá? Eu não vou cansar vocês hoje, porque são 9h05. Eu vou encerrar o culto agora, mas domingo à noite, nós vamos levantar essa campanha aqui. A campanha do cimento. Pode botar um saco meu, um do irmão Miguel, né? 10 do Nonato. Estou brincando. É aquilo que cada um sentir no coração. Mas domingo a gente fala melhor sobre isso aí, tá bom? Nós vamos abençoar o nosso centro de eventos. Já que os envelopes não vieram, então quem pegou o envelope, guarde o envelope, guarde de lembrança, e você vai agora dar cimento. Não precisa nem trazer o envelope. Dê valor em cimento para a gente construir o nosso centro de eventos. Domingo eu estive trabalhando lá, tá? Trabalhando lá, carregando concreto, enchendo uns buracos quase da fundura dessa congregação aqui, que tem lá dentro. E a gente está trabalhando. Comunicado. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na pessoa do seu pastor presidente, José Rodrigues da Luz, vem solicitar ao nobre dirigente que nos nomeie 5 pessoas acima de 16 anos da congregação sob seus cuidados para estarem participando do informe 2020, Escola Missionária de Férias de Formação Evangelística e, portanto, contamos com o vosso apoio. Será no período de 18 de janeiro ao dia 1º de março de 2020. Período de inscrição até o dia 27 de dezembro de 2019. Investimento R$ 250 por pessoa. Atenção, solicitamos urgência nas indicações. Domingo aqui a gente já vai começar a escolher essas pessoas aqui. Isso aqui é importante, irmão. Alguém diz, R$ 250 é muito caro. É não. Não é não. Sabe por quê? Porque quando a gente era do mundo, a gente gastava com bebida, com prostituição, com motel, com cigarro, com tudo. E achava era bom ainda. Gastava tudo, chegava em casa liso. E achava bom, achava bonito. Aí se torna crente agora, se torna uma mão de preguiça assada. Uma mão de cavalo, porque mão de vaca ainda tem uma brechinha no meio. E a mão de cavalo é toda fechada, né? Tem muito crente mão de cavalo, irmão, sabe? Para ofertar, para abraçar as coisas. Tem gente que diz assim, isso era para ser de graça, que não sei o quê. Que ser de graça o quê, irmão? Tudo na vida tem um preço. Até a nossa salvação teve um preço de sangue, tá? Então, nós temos que nos esforçar e abraçar as causas da igreja. Eu queria que 5 jovens aqui da congregação participassem, tá? Benício, tu não quer participar, não? Será, rapaz? Tu vai para o Walt Disney, né? Para onde é que tu vai? É Europa, é? Mas tu não vai lá para Lapônia, lá para o Papai Noel, não, não? Tá bom. Parece que há um indício aí de que esse valor pode ser dividido no cartão de crédito. Então tudo agora é cartão de crédito, né? Tudo é cartão de crédito, então todo mundo tem, fica fácil para pagar, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos para casa. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe grandemente, tá? Domingo haverá escola bíblica dominical. Domingo, né? Pastor Maurício está pedindo oração. Irmã Iraci também? Também, esse casal. Hã? Vai passear? Vai bem para Catolé do Rocha, será? Também com saudade de vocês. Você está melhor? Está melhor? Tá? Vão para Paraíba ou para o Maranhão? Domingo agora. O Ceará. Tudo bem. Vamos para a casa dos filhos, é? É dos filhos, né, Benício? Pastor Maurício vai viajar domingo, de madrugada, para o Ceará. Está pedindo oração da igreja. A igreja quer orar pelos nossos amados irmãos, se é verdade, digam amém. Amém. Tem alguém para aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém para se reconciliar? Se tiver,
a oportunidade é agora, tá? Se não tiver, muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe. Domingo, escola bíblica dominical, mutirão no terreno da igreja e à noite culto com a participação dos irmãos aqui na congregação. Vamos orar pelos irmãos que trouxeram os dízimos. Olha, o irmão da missão, o Júnior, está pedindo para os irmãos trazerem 1 quilo de alimento não perecível. Tem alguém precisando de socorro, irmão. Então vamos trazer domingo, tá? Se você não puder trazer na escola dominical de manhã, traga à noite no culto, mas traga 1 quilo de alimento não perecível. Vamos unir as forças para ajudar quem está precisando. Irmã Zuleide também está pedindo oração, tá? Vamos orar neste momento, então. O avô da Stephanie. Sim, senhor. Só vão voltar depois do ano novo. Vão viajar em 2019 e voltar só em 2020, né? Tá bom. Vamos orar pelo Andrelino também. Amanhã ele vai para Belém. A irmã Eliana me falou. O irmão Andrelino está precisando de oração, vai fazer um exame amanhã. Vamos orar pelo nosso irmão. Vamos aproveitar, vamos orar pelo Fagner também, da Ana Lúcia e do Benedito, tá? Já falei para os irmãos que ele caiu, né? Está com a coluna toda arrebentada aí, mas Deus tem poder para fazer o milagre na vida dele, tá bom? Maurício Filho também vai com vocês, né? Quero convidar o Júnior para fazer essa oração, para orar por todo mundo aqui, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, se eu não conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas eu tenho certeza que Deus já sabe que a gente está orando pelas essas pessoas. Oremos nessa noite com fé, tá, irmãos? Apresente esse povo, você que está aí. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Pai. Meu Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos te louvar, te exaltar, oh Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Pai, o teu poder é imenso, oh Pai, o Senhor mostrou que o Senhor é especial, o Senhor mostrou que o Senhor fala no nosso coração, através da palavra que foi ministrada, Pai. Ah, Deus amado, continua abençoando teu filho, Pai, que ministrou essa palavra. Meu Senhor, que essa palavra possa ficar no nosso coração, que ela possa penetrar, Pai, e que nós não venha praticar mais nada, Pai. Se um dia a gente praticou, Pai, que venha ficar para trás. Oh, Pai, que nós não venha praticar nenhuma prática mundana ou prática pagã, Senhor amado. Isso ficou no passado, isso ficou para trás, Pai. Mas a partir de hoje nós vamos fazer o que é correto diante dos teus olhos, Pai amado. Meu Deus de glória, eu te apresento, Pai, nessa noite também, a cada um dos teus filhos que estão enfermos, aqueles que vão viajar, Pai. Olha para o pastor Maurício, Pai, que vai fazer essa viagem. Deus amado, vai com teu filho, Pai. Ah, Deus amado, conduza ele, Pai, nesse caminho, tanto a ida como a volta. Pai amado, olha para a irmã Zuleide, que está pedindo oração, dá vitória para tua filha, Pai amado. Ah, o Senhor é o Deus de cura, o Senhor é o Deus que pode fazer milagre. Olha para o irmão Andrelino, Pai, que vai fazer um exame amanhã. Senhor amado, vai com o teu filho, Pai amado, conduza ele, Pai, debaixo das tuas mãos, oh, Pai, forte e poderosas, e que tudo possa dar certo em nome de Jesus. Meu Senhor, olha para a irmã Dete, Pai, que está aqui pedindo oração. Meu Senhor, ah, Deus poderoso, Pai, o Senhor é o Deus que pode fazer milagre. Ah, olha para o Fagner, Pai, filho do irmão Benedito. Pai amado, visita esse jovem, Pai, visita, Pai, faz uma obra na vida dele, Senhor. Repreende, Pai, toda dor, Pai. Ah, Deus, o teu filho quer te servir, Deus amado. Passa as mãos, Pai, de cura, Deus amado. Oh, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode, Deus amado, em nome de Jesus, aleluia, fazer um milagre na vida dele. Oh, Pai, ele é jovem, ele ainda é uma criança, Pai, e precisa te servir, Pai. Deus amado, dá força, não deixa nenhuma sequela, Pai, na vida do teu filho, Pai. Repreende todo o mal em nome de Jesus. Oh, Pai amado, olha para o irmão
Firmino, o vô da Stephanie. Pai amado, o Senhor é um Deus de vitória, Pai. O Senhor pode entrar naquela causa, Senhor. O Senhor pode repreender aquele mal, Pai. Deus, o presbítero da tua casa, alguém que te serviu tanto tempo, Pai, com amor, fez a tua obra. Eu te peço que o Senhor venha entrar com providência na causa, na vida dele, Pai amado. Deus, dá vitória para o teu servo. Deus amado, nessa noite eu te peço que o Senhor venha dar vitória para a tua igreja, Pai. Deus amado, a cada um que está aqui nessa noite, que ouviu essa palavra, Pai, que venha sair daqui renovado, que venha daqui sair restaurado, Pai. Deus amado, Deus, libera uma bênção sobre a vida de cada um. Olha para o centro de evento, Pai amado. Olha para os projetos da Assembleia de Deus em Capanema, Deus. Meu Deus, Pai amado, estende as tuas mãos de poder, Pai. Deus, não deixa faltar nada nessa construção. Não deixa faltar nada, Pai. Deus, até o final desse projeto, e para a honra e glória do teu nome, Deus, isso vai ser construído, nós cremos, Pai. Agora, meu Senhor, despede o teu povo, debaixo da tua proteção, meu Senhor, guardando, livrando, Pai, de todo mal, nos conduza para os nossos lar, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos isso. E se o Senhor voltar, Pai, nessa noite, lembra da tua misericórdia e leva-nos para o teu reino, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, um bom final de semana, uma boa sexta-feira, e que a bênção do Senhor esteja na sua casa e na sua família.